Não no tema. A pergunta que foi feita é: o que é Deus? Não é isso? O que é Deus? Quem é Deus? E principalmente, o que é a Torá? A gente vive falando assim, tem que se ligar com a Torá, tem que se conectar com a Torá, mas na verdade Deus está incorporado na Torá, ou são separados. E quem é Deus? Porque a gente tem pessoas falando de Deus, cada um fala de um jeito, pô. Ele se apresenta de uma maneira diferente de cada um. Igual eu falei com vocês esses dias, eu não consigo falar com papai como eterno, eu acho estranho. Eu ainda tenho, eu acho que não quiser falar papai. Quem é Deus? Ou quem é teu Deus? Está lá no Salmo, né? Se eu não me engano, 115. Né? Onde está Deus? Tá. Se eu perguntar para vocês quem é Deus, vocês, assim de uma forma geral, quem é Deus? Quem é Deus? O Criador de todo mundo, de tudo. O problema dessa pergunta é que a gente responde uma coisa, mas a prática é outra. É assim, Deus é o Criador, ele é bondoso, só que na prática a gente vê que ele não é bondoso. Não, eu aceitei essa questão aí de vocês, de falar assim, quem é Deus, porque vai servir de forma didática. Por quê? Se eu conseguir em poucos minutos aqui explicar para vocês isso, vai desmistificar aquilo que fala-se sobre religiões. A religião, ela está na terra. Deus, ele não está na terra. Deus não é religião. Entendeu? Mas a religião, vamos falar assim, uma linha filosófica, ou então, como se fosse uma disciplina de uma escola. A religião, o que fala matemática, ensina matemática. Português, ensina português. Ou seja, língua estrangeira, ensina língua estrangeira. Então, a religião é como se fosse um tema geral que vai explicar quem é Deus. Mas ela não explica quem é Deus. Ela explica o conceito do segmento que ela está. Porque você vai ver, Deus é uma coisa para o espírita, Deus é uma coisa para o evangélico, Deus é uma coisa para o católico. Você vai falar assim, mas católico e evangélico saíram do mesmo saco. É a mesma farinha, uma grossa, a outra um pouco mais fina, mas é a mesma farinha, vem do mesmo produto, vem do mesmo saco, entendeu? E os dois têm uma fórmula diferente, porque um vai aceitar algo, o outro não vai aceitar, um aumenta, o outro diminui, aí você vai para outras questões. Então, quem é Deus? Certo? Mas alguém um dia vai conseguir explicar quem é Deus, será? Não. Não seria ter que lance de mais longo? Seria. Eu acho que todos vão partir de princípios e estudos e ninguém vai chegar a um denominador comum. É impossível. A resposta você encontra naquilo que Jó falou. Por exemplo, enquanto evangélica, eu tinha uma percepção de quem era Deus, hoje eu tenho outra. Eu posso dizer que hoje a figura de Deus, ela, para mim, ela se tornou algo não confuso, mas assim, eu já não saberia definir quem é Deus hoje. Se eu tivesse que responder isso numa prova, eu ia ficar sem resposta. Porque antes ele era uma coisa, hoje ele tornou-se muitas outras coisas. Então, assim, eu não sei. Eu acho difícil a gente querer explicar quem é Deus, por mais conhecimento que se tenha, estudos científicos, a gente que lê muito, né? A gente que vê muito material. Eu acho que o homem não tem essa Bom, capacidade. o jeito mais simples de você compreender é: aquilo que é criado não consegue explicar o Criador.
O homem é um ser criado. Aquilo que foi criado, ele, fazendo uma analogia, o filho, ele vem de dentro da mãe, tá? Um dia, por 9 meses, ele esteve dentro da mãe, ele foi gerado ali. Quando ele sai, ele vem para o mundo de fora, ele vai demorar um período de tempo de adaptação. Isso aí a gente chama de processo de individuação, de indivíduo. Porque até então o bebê, ontem ele estava bebendo da água que estava dentro da bolsa, onde ele estava sendo gerado. Aí aconteceu o parto, no minuto seguinte ele tem que respirar, por isso que o bebê chora. Porque na hora que ele chora, ele tem que expandir o pulmão, porque até então ele não estava usando dessa forma. Outra coisa que você pensa, o parto que é feito dentro da piscina, numa banheira, na água, o bebê, a gente pensa, nossa, ele vai morrer. Gente, ele está gerado dentro da água. Não era para ninguém morrer. Aí quando o Midrash fala que Deus fez com que os bebês ficassem dentro da água, no rio, lá quando houve um mandado de morte para os hebreus, aquelas crianças que nasciam dentro da água, já está respirando que nem peixe dentro da água, gente. O bebezinho, se você tiver como assistir um parto desse, na hora que ele sai da mamãe, ele sai respirando dentro da água, porque era o ambiente natural dele. Só que quando ele vem para o lado do oxigênio, que ele tem que puxar o ar, é algo novo. Embora está preparado aqui dentro, mas é algo novo. Nesse algo novo, por um período de tempo, não sei te falar quanto, mas o bebê ele ainda guarda uma sensação que ele e a mãe é um. Tá? Então aquela história, eu e o pai somos um, isso não torna ninguém Deus, porque nós também somos um. Essa sensação, portanto, que o filho bebezinho tem com a mãe, em pouco tempo ele precisa ter uma diferenciação, para ele entender que ele tem vida independente, tá? Até aqui a analogia foi boa, mas daqui para frente ela já não dá certo mais. Por quê? Porque a mãe é um ser que ela criou aquele filho, certo? Nesse sentido. Esse filho, como sendo nós, a gente não tem como falar mais. Enquanto você está dentro da mãe, a gente pode até ter percepção daquilo que é ali dentro, mas você saiu dali, não tem como mais. Então quer dizer, o homem está na terra e ele é um ser criado, ele foi feito por Deus. Tudo que é criatura não pode explicar o Criador, não tem como. Quando a Andy disse aqui que ela tinha uma percepção de Deus num tempo como evangélico e que hoje dentro do judaísmo é uma outra percepção, está coerente. Por quê? Porque o ser humano, ele evolui. Se você não sabe uma coisa, você estuda, o teu conhecimento aumentou. Por isso que a nossa vivência, se você olhar aqui em cima, essa estrela de Davi, vocês falando, eu estava sentado ali olhando. Olha para a estrela de Davi. Você vai ver essas pontas. Olha para ela. É um triângulo. Se você olhar para a parte do azul, é triângulo apontado em todas as direções. Pode perceber. E aí você pega o triângulo branco que está dentro dessa ponta azul. O triângulo branco também está apontando para todas as direções, ok? O homem é colocado na terra e ele está apontando para todas as direções. E isso eu quero que você entenda, que todas as direções seria você pensar no homem que ocupou todo o espaço dominante que Deus deu para o homem habitar. Exemplo, é dado uma ordem para o mar. Mar, você vem até aqui. Ele não passa dali, porque ele está sobre uma regulagem que Deus estabeleceu. É até aqui.
estabeleceu. É uma lei que rege. Ah, mas conta-se que em tal lugar foi mar um dia e hoje é terra. Sim, é verdade. Mas é porque o quê? A terra, ela está andando. Aí você teria que ter uma noção aí de quem estudou geografia muitos anos lá atrás, para você entender como que há o caminhar por dentro da terra. Não é terra aqui em cima, muito lá, entendeu? Como se fosse aquela bola de fogo, vai andando, aonde causa terremoto, esse tipo de coisa, entendeu? Esses movimentos dessas rochas vai fazer com que a alternância, montanha, essas montanhas, elas são, não é assim que Deus falou assim, haja uma montanha aqui. O geólogo, ele não vai falar que foi Deus que fez a montanha. O geólogo, ele vai explicar que é justamente esse caminhar, esse movimento do centro da Terra, tá? Eu acho muito legal que a gente tem uma noção, quando fala dessas coisas, a gente pensa assim, isso aí é papo furado, não entende, não é assim. Agora, liga a televisão e vê pouco tempo atrás, o que estava acontecendo, não me lembro que país aí, um vulcão em erupção. O que estava saindo de lá de dentro? Não vê aquele negócio de fogo puro, aquela massa de fogo? De onde vem aqueles negócios? Vem de lá de dentro. Entendeu? Só para você ter uma ideia, porque essas coisas, o grande povo, a grande massa, a grande maioria, ainda acha que essas coisas é só estudo, que não é assim, porque a gente está acostumado a pisar no chão, na terra, e essas coisas para a gente fica muito materializado, muito físico, e aí a gente começa a perceber o quanto distante nós ficamos da criação de Deus, tá? A gente entender que esse microfone que eu estou usando, você entender que isso aqui é um ser vivo, você vai falar, não é. Como que eu vou matar isso aqui? Assim? Como que é um ser vivo? Nós ríamos muito, talvez muitos de vocês ainda riem disso, quando se falava que onde já se viu uma pedra ter como energizar uma casa. Gente, na igreja evangélica nós cansamos de ouvir isso, no sentido de ridicularizar, tá? Isso, atribuir ao maligno, principalmente como uma lavagem cerebral, né? Colocando o homem, a gente pensava ainda assim, poxa, mas fulano é médico, fulano é advogado, fulano é engenheiro, e como que ele acredita numa coisa dessa? E aqui eu pergunto para você, a pedra é um ser vivo? A madeira é um ser vivo? Isso aqui, ó, de onde vem a madeira? Não é da árvore? E você não consegue matar uma árvore? Se você faz um anel ao redor dela, você interrompe a subida da seiva e a descida. Não é assim? Por isso que é proibido fazer aquele anel na árvore. Para você, ou seja, a árvore é um ser vivo. Aí na hora que ela virou madeira, que você faz um armário, deixou de ser um ser vivo. A parede, vai falar, a parede é um ser vivo. A parede é um ser vivo. Como que você pode entender que tudo que existe aqui é ser vivo? Porque em tudo que aqui existe, contém o quê? Aquela fagulha, certo? Aquela fagulha de Deus. Quando você está aqui nesse mundo, por exemplo, mas eu vim fazer o que nesse mundo? Você veio para retificar. Como que você pode retificar uma plantação? Quando você toma água, todo mundo sabe que a água vem do solo, da nascente.
Quando você vai tomar água, o que é pedido? Para você dar a bênção relativa à água, né? Aí quando você fez a bênção, você santificou, você elevou, entendeu? Tudo que você toca, que você faz, quando você declara a bênção de Deus, você está subindo o nível daquilo. Quando você entende o mundo desse jeito, você começa a ter a compreensão que tudo ao teu redor está vivo. O nosso problema não é que é nosso problema, é a forma como nós somos acostumados, tá? Por isso se dá aquele exemplo grande. Você vê o elefante é tão grande e tão forte, mas ele geralmente é amarrado com uma cordinha num pino que simplesmente deu 3 marteladas no chão. Gente, um pino no chão segura um elefante? Não tem sentido, mas ele não sai dali. Você vê naqueles filmes de Bang Bang, o faroeste, o fulano chega lá naquele barzinho, no salão, tem aquele caibro lá fora, ele pega a rédea, dá um nozinho lá, e o cavalo fica quietinho. Não é assim? Nas coisas? E o cavalo, ele não é usado para puxar carga? Se o cavalo puxa uma carga, você acha que um caibro daquele ali segura um cavalo? Então, o que se está falando? Condicionamento. A nossa mente, ela foi condicionada. Aí entra o que falaram há pouco aí. Até 6 anos de idade, 7 anos, você está observando as coisas e está recebendo o ensino de que tal coisa é aquilo. Aí você não muda mais, você acha que aquilo é daquele jeito. Entendeu? Aí nós fomos educados, isso vale para o mundo todo, todas as pessoas, a olhar as coisas e achar que tudo é inanimado, ou seja, sem vida. A gente aceita que o mato, a planta verde, esse lado verdejante aí, a gente aceita que tem vida, a gente aceita que no mar tem a vida, da vida marinha, você aceita nos ares que tem as aves que também tem vida, mas quando você olha para uma mesa, para uma pedra, para a terra, você olha para uma parede, você olha para uma caneta, você olha para tudo que está ao teu redor, que você usa, que você troca o dia todo ali, aquilo para você não tem vida, é simplesmente uma coisa. E isso, indo mais no extremo, é aquilo que você vê. O que leva uma pessoa a matar uma outra pessoa? O que é uma causa psicológica para criar isso? Uma não valorização do humano. Ou seja, o cara mata, ele não quer saber se essa pessoa é um ser vivo. Para ele, o que está fora dele não é nada. Assim como a gente pisa em formiga, tá? Se você pensar assim, você não vai querer matar formiga mais. Mas foi ontem, antes de ontem, no castelo, um enxame de abelha. O cara estava quase morto no hospital. Os bombeiros não têm que ir lá e matar a abelha, porque nesse planejamento, a abelha, é melhor você matar uma abelha do que você deixar que a abelha mate o ser humano. Está tudo dentro de gradientes, de grau, de situações. Então, em tudo que existe, em todas as culturas, quando você pensa assim, duvido que você não tenha pensado isso um dia, sobre os índios. A questão evangélica na época sempre se perguntava assim, como é que você vai apresentar o Salvador para o índio? A resposta de muitos era enviar um missionário que, entre aspas, perdia a vida dele lá dentro daquela aldeia para aprender o idioma dele, para aprender o costume dele, para conviver com ele, e na hora que ele conseguir ter diálogo, ele começa a falar do Salvador. Entendeu? Agora, isso dentro de uma religião? Sim, eles fazem isso. Do nada? Não. Copiando
O antropólogo. Como que o antropólogo vai estudar a vida indígena? O antropólogo, ele vai lá e vive a vida dele dentro daquela comunidade, para estudar aquele comportamento. E nesses comportamentos, eles ensinam como que é a produção de Deus nessas diversas aldeias. Então, o que você vai perceber? Que em aí essa estrela que eu estou falando, ela está apontando em todas as direções. Em todas as direções você vai encontrar Deus. Em todos os lugares você vai encontrar Deus. Porque Deus é um ser vivo que deu vida e a mantém. O judaísmo explica que há um anjo, por exemplo, constantemente, a cada segundo, falando para aquela flor existir, para aquela grama existir, para tal célula existir. Ah, mas será que literalmente é isso? Se não for literalmente isso, é uma ideia muito clara para você entender que tudo para estar vivo precisa de uma ordem de Deus, de criação contínua, para se manter vivo, tá? E se tudo tem esta ordem para se manter vivo, você olha e tem que entender, tudo está vivo. Talvez venha daí dessa ideia a vida que nós encontramos nos desenhos. Pode ver que coisa legal é assistir desenho. Se você não gosta de desenho, comece a gostar, que você vai aprender muita coisa espiritual olhando para o desenho. Porque no desenho, todo mundo fala. Todo mundo fala. Ninguém morre no desenho. Ninguém morre. As coisas que existem, elas estão vivas. Vou lembrar aqui o desenho talvez mais famoso, Tom e Jerry. O Tom, que é o gato, né? Ele está vindo correndo, aí se o fulaninho, o ratinho, coloca aquela pá, a pá que a gente recolhe as coisas no chão, coloca uma pá, aí na hora que ele vem e aquela pá bate nele, qual é a forma que o Tom fica? Da pá. Ele absorveu e ele tomou a forma, tá? Então a gente vai percebendo que aquilo deu forma. Se algo te deu forma, esse algo está vivo. Há uma completa o interagir das coisas. Mas a nossa mente, ela é tão pobre, e talvez isso seja uma forma até dada por Deus para que a gente não experimente a loucura. Gente, para ser louco é um passo para a direita ou um passo para a esquerda. E nós temos a noção que o louco é aquele que está totalmente perdido em todas as coisas, e na verdade não é. A gente pensa na loucura como um distúrbio enorme, entendeu? E nessa loucura que eu estou falando, se nós não tivéssemos esse conceito de não compreender e ficar vivo continuamente, você percebendo que tudo é vivo, imagina só, imagina o Nequinho dirigindo aquele caminhão dele o dia inteiro, imagina ele andando, o pneu do caminhão falando com ele, as faixas, o asfalto da pista movimentando, falando, as cercas, ele olhando. Quer ver uma outra analogia? Quem tem visão aberta, se ele ficar olhando, o homem não foi preparado para ver o mundo espiritual do jeito que é. Isso aí, um monte de gente daria a vida para ter uma visão. E tem gente que queria parar de ter visões. Para você ver como as pessoas são bem diferenciadas. Quem sai na rua e fica vendo esse ser vivo espiritual, ela fica esgotada.
Se você, tudo que você olha e você enxergar, você olha o piso aqui como um ser vivo, um tapete como ser vivo, tudo como ser vivo, sem enlouquecer. Você não ia ter como ter concentração para fazer outras coisas. Então a gente está desligado desse plano todo. Estou pensando no cientista, todo cientista tem um pouco de loucura, né? Pega mais. Aí o povo fala, cientista estuda tanto, a turma já fala, esse cara é meio louco. Justamente. Acabou? Diz que acabou. Então, gente, quando a gente percebe que tudo é ser vivo, você começa a perceber o motivo de todo mundo estar conectado com Deus e de todo mundo estar prestando conta a todo instante para com Deus. Só que ninguém percebe, porque está fora da tua realidade, da tua vivência. É assim que acontece. Agora vamos voltar lá, essa questão: quem é Deus? Se nós não conseguimos, se a gente parte do ponto, isso é literalmente judaico. Quem já leu o livro, tem um pedaço desse livro que explica isso. Como que é o nome desse livro? A Cabalá e o Misticismo Judaico. Esse livro, A Cabalá e o Misticismo Judaico, vai chegar uma hora que ele começa a tentar passar para o leitor essa ideia que mostra de que como é impossível você falar de Deus, porque a partir do momento que você vai tentar usar Deus, você já diminuiu Deus. Sempre que você vai definir algo que não é definível, para você definir você já limitou. Então Deus é ilimitado. Mas quando a gente fala quem é Deus, é inevitável as pessoas perguntarem quem é Deus. Até nós. É como se dissesse, o ser humano, ele não consegue viver sem ter uma explicação para ele daquilo que é a concepção dele do que é Deus. Só que quando eu penso em Deus, eu já cometi um sacrilégio. Porque eu estou pegando algo que é sem fim e estou colocando um fim nele. É como se eu pegasse todo o universo, essa água aqui, como que eu vou explicar o mar desse jeito? Eu já limitei. Mas é água, essa aí não é salgada. Mas ainda que fosse água do mar, entendeu? Você está limitando. Isso é uma definição. Mas por outro lado, também a gente sabe que não tem como o homem não definir Deus. Primeiro ele tem que saber que por mais que ele está definindo, ele tem que entender que isso é uma definição errada, equivocada. Ele tem que saber a grandiosidade de Deus. Não somente em cantar, como se cantou muito, quão grande é meu Deus. Ó grande Deus. Você vai cantar um monte de louvor, de letras bíblicas, que vai falar que Deus é grande. Mas não é essa compreensão de tamanho, de dimensão. Nós sequer temos a definição dentro de nós do que é ilimitado, infinito. Nós não conseguimos falar o que é infinito, sabe por quê? Quando a gente fala assim, olha, o que é infinito para você? Você vai dar um exemplo que, imagina uma montanha maior que você. Eu lembro de um pastor que eu tive, numa aula de direito na faculdade, o professor estava falando sobre eternidade, começou a falar coisas de eternidade, e ele, como pastor, conhecendo a Bíblia, levantou a mão e falou assim, olha, o teu conceito está errado. E ele falou, então, qual é o conceito? Aí ele disse assim, imagina uma montanha maior que você possa imaginar, em termos de diâmetro, né? E agora você imagina um beija-flor que vai, com o bico dele, vai fazer o diâmetro daquilo tudo para poder cortar, serrar
aquela, se fosse possível, serrar aquela montanha essa maior que ele pôde. Na hora que você pensa nisso, você pensa assim: esse beija-flor nunca vai conseguir isso. Aí ele fala assim: isso é o começo da eternidade. Mesmo assim, quando você quer pensar em começo de eternidade, nessa ideia você já limitou, já não é eternidade mais, porque você já colocou fim, e eternidade não tem fim. Deus, ele não tem começo e ele não tem fim. Só que nós, como somos criaturas, nós tivemos um começo e nós podemos ter um fim. O fim não é a morte. O fim não é a morte, mas pode ser morte. O que você ia perguntar? Não, eu não sei. Eu acho que, de certa forma, eu estava pensando em Moisés, né? Moisés, ele sempre ficava em cima do deserto, falando que, porque isso, porque aquilo, porque isso, porque isso. De certa forma, ele também fazia isso, né? Mas acho que foi grande uma paciência mais de Moisés. Tem duas frases que eu acho interessantes. Uma delas é do Luke fala. Eu não lembro qual é a hora que fala isso, mas ele diz que Deus é tão infinito que ele pode ser finito. Quem que fala? Dudu. O Dudu. Que Deus é... Deus é tão infinito. Tão que ele pode ser infinito. finito. Que Deus é tão infinito Que ele pode ser finito. Ou seja, se limitar a uma determinada situação. E a outra frase é que eu falei ontem. Deixa eu só completar aí. Volto naquela ideia que a gente colocou há pouco. Em tal lugar eu pensava Deus assim, no outro lugar penso de Deus assim. Aumentou o conteúdo para com Deus. Então o que ela fez? Esse finito, ela, quando conheceu um pouco mais da realidade do infinito, aumentou a dimensão de finito. É isso que acontece com você. Quando você, no teu nível de conhecimento de Deus, quando você começa a compreender o grau de infinitude dele, você está aumentando o teu grau de conhecimento de Deus. Por isso que nós crescemos, por isso que você vai ver gente que é mais espiritual. Quando eu li a frase do Nietzsche também, a sabedoria traça os seus próprios limites, você está sabendo que ela se limita a cada pessoa. Eu lembrei de Deuteronômio 29, que os segredos que o Eterno dá são revelados ao seu povo, Israel, e os que não são, que irão pertencer a ele. Eu acho que uma das maneiras das épocas que as pessoas passam, como a André falou, a percepção que vai se expandir. Então, talvez o segredo que estava guardado por um tempo, ela chegou a pessoas novas. Igual a gente aqui. Foi o quê? Quantos anos de cristianismo aqui? 10 anos? Mas E depois entrou no judaísmo. Descobriu esse conhecimento. foi de 2007 a 2011. Aliás, de 97 a 2011. O Jung também trabalha nessa ideia naquele livro Memórias e Reflexões. Ele fala que trazer uma ideia para uma pessoa que não tem um conhecimento do contexto que se passa o conhecimento, ele não vai conseguir entender porque não pertence àquela dimensão ainda. Então, mas para pertencer, você tem que tocar. Então, quem é Deus? Deus só será um conhecimento para você se você o tocar. Então, mas isso não ajudaria a gente a responder outra pergunta? Porque além da humanidade se perguntar quem é Deus, a gente sempre se pergunta quem é você. Mas se eu sou parte do infinito que não se explica, então eu não preciso me explicar. Não, mas peraí, mas tem que estar dentro. Porque assim, a gente passa às vezes a vida inteira que a gente morre sem saber para que eu sirvo, o que eu vim fazer aqui, qual é o meu propósito. Mas se eu sou fagulha de algo que não se explica, eu não preciso me explicar. E se eu não preciso me explicar, eu tiro o peso das minhas costas. Porque eu não sou parte daquilo infinito, daquilo que não tem explicação. Mas se seguir nessa linha que você está falando, um monte de gente segue essa linha. É uma pessoa que vive na marginalidade de Deus, que ele não vai conhecer, porque para você conhecer precisa ser revelado.
Ó, não quero usar o termo revelado, porque fala assim, revelado é uma palavra, um vocábulo usado dentro da religião. Então, é ser conhecido. Você, veja só, é possível um filho que mora ali com papai, mamãe, e ele é o filho, os três formando uma família, morando dentro daquela casa. É possível esse filho não conhecer pai e mãe? Aí você vai falar assim, mas o que você está chamando de conhecer? Conhecer não é assim, bate lá na tua porta, oi, estou procurando o João da Silva, dizem que ele mora nessa rua aqui, você sabe quem é? Você fala, sei sim, você já ouviu falar, mas você vai falar, eu conheço, você não conhece. Então nesse sentido você fala, eu conheço, você vai dar uma explicação, você fala que conhece, mas você não conhece a intimidade dele. Por isso que se diz que homem e mulher só vai se conhecer dentro do casamento, porque é quando estarão unidos, ali você vai ver quem é o ser verdadeiro. Gente, é possível uma pessoa não conhecer a si mesmo. Se parte do ponto que é possível um ser humano não conhecer a ele mesmo, porque o mais normal é você não conhecer você. Gente, se você não conhece você mesmo, o que você vai dar pitaco na vida do outro? E é o que a gente mais faz. Se eu fosse você, eu faria desse jeito. Nós somos tão petulantes que a gente, nas nossas conversas, a gente fala assim, se eu fosse Deus, eu faria de tal forma. Você não consegue nem ser você. Quanto mais ter percepção de quem é Deus. Nós não temos percepção de quem é Deus. Está fora da nossa realidade. Agora quero seguir lá naquele negócio. Isso é um assunto, por isso que eu quis entrar nessa aula aí. Porque eu não consegui chegar lá onde eu queria ainda. Assim, bem... Aqui, pensando dessa forma, você quebra o cristianismo. Porque você vai perceber que lá eles vão falar que só é filho de Deus quem aceita o Salvador. E eles dão um nome para o Salvador, chamando de Jesus. Certo? Que só são filhos de Deus. Aqui já ficou provado que o mundo ele foi criado, correto? E que você também é uma criatura, também está correto. Se você é uma criatura, alguém gerou você. Mas se alguém pode falar assim, o universo foi dado ordem para ele, ele já tem já é o normal, essa multiplicação celular. Mas você concorda que alguém deu essa ordem? Você vai falando, onde é que você vai chegar? Que teve um alguém, e esse alguém é Deus. Se Deus, ele está conectado indistintamente com tudo que existe no mundo. Deus está conectado com o drogado que está lá na Cracolândia uma hora dessa? Está. E a religião vai falar assim, não, ele está desligado de Deus. Ele não está desligado de Deus. Ele não está tendo conhecimento com Deus. É diferente. Estar conectado com Deus é uma coisa. Você ter uma intimidade com Ele é outra coisa. Quando eu falei da família, o filho, ele pode almoçar ali na mesa com pai e mãe. E ainda esse pai e mãe ser algo distante dele. Da vivência, porque tem pai e mãe que chega em casa e está ali na mesa e cada um está vivendo a sua vida, o seu mundo, entendeu? Eu tive um professor de biologia e ele disse que ele é biólogo, a mulher é bióloga, o filho pequeno, eles ali almoçando e jantando, estão conversando sobre o quê? Sobre biologia, e o menino na idade escolar, num colégio muito bom em Campinas, a professora ensinando biologia, ele já sabia biologia, e se bobear ele estava sabendo mais que a professora, porque a vida dele é dentro do sistema de biologia. Aí caiu uma pergunta na prova, e ele respondeu com um nome
correto, só que na prova, na correção, a professora deu errado. Ele falou: professor, não está errado. E aí os pais foram na escola. Eles estavam discutindo o quê? Então a ideia que ele estava trazendo é que ele e a esposa, no convívio deles, eles conversavam sobre biologia. E o filho que está do lado, embora não sendo biólogo também, ele acaba aprendendo. Olha, você está do lado de alguém que fuma. Na hora que faz um exame em você, você tem uma taxa de fumante, só que você não fuma. Você é obrigado a fumar junto com aquele que fuma, porque você está respirando o ar daquele ambiente que está carregado daquela fumaça. Entendeu? Então você é um fumante passivo. Então, quer dizer, o filho, ele é passivo quando os pais criam aquele mundo e não deixa que penetra. Aí eu falo: esse filho conhece os pais? Não. Só que nessa ideia que nós temos das coisas, a gente acha que um filho conhece os pais. Nós achamos isso. Mas a realidade não é essa. Eu posso falar assim: olha, o que eu conheço do meu pai? Poucas coisas. Mas uma coisa ficou muito clara para nós, os filhos: honestidade. Nós captamos a honestidade do meu pai sem ele ensinar a honestidade para a gente, porque ele sempre esteve longe da gente. Longe que eu falo é longe de distância mesmo. Ele estava sempre longe de casa. Mas no convívio dele, na relação dele de trabalho, ele sempre foi fiel no sentido de honestidade. Não é isso, mãe? É isso que ela sempre ensinou pra gente. Ó, teu pai pode ter muitos defeitos, mas o que é dele, o que é do outro é do outro. Entendeu? Agora, o que eu conheço dele? Nada. O que nós conhecemos do mundo, do nosso mundo? Nós temos dificuldade para conhecer nós aqui por dentro. Então essa questão de falar com Deus, como estamos dizendo, é a gente compreender essa percepção. Todo mundo está conectado com Deus. Tudo que está ao teu redor lembra Deus, porque tudo está vivo, porque Deus ordena que tudo esteja vivo. Isso aqui é vivo. Você fala: não, isso não é vivo, isso é vidro. Eu não falei errado. Esse vidro está vivo. Só que nós somos ensinados pela ciência do dia a dia que isso aqui não é vivo, que isso é uma coisa. Coisa não tem vida. Você ama teu cachorro. Para você, teu cachorro é gente. Para muitas pessoas, cachorro nem ser vivo é. A física quântica explica hoje, né, que esse negócio do ser vivo, porque no fundo tudo que tem aqui, essa matéria, é constituída da mesma coisa. Da mesma coisa. Porque são os átomos, nós somos constituídos da mesma matéria que é essa cadeira, que é essa. Tudo, se você for indo a fundo, você vai chegar na mesma coisa, na mesma matéria. A matéria-prima foi a mesma. Aquela explosão que houve. Tudo que deu origem, dá origem do mesmo material. É tudo é átomo, tudo é frequencial, tudo é vibracional. Entendeu? Agora, vamos tentar agora para ver se a gente dá corpo para encerrar. Agora você imagina, em todas as direções da Terra, as pessoas tentam ter uma comunhão com Deus. Guarda uma coisa: para você conhecer alguma coisa, precisa ter relacionamento. Todo mundo fala que conhece Deus. Ninguém pode conhecer Deus sem um relacionamento. Uma pessoa dentro de uma igreja, dentro de uma sinagoga, dentro de um centro espírita, dentro de qualquer coisa que se chama de religião ou buscar a Deus, ela não pode falar que ela conhece a Deus se ela não tem um relacionamento. Não tem como. Sem
relacionamento, você não conhece. Tá? Eu estava dizendo o termo revelar-se. Quem vem se revelar ao mundo? Olha, o primeiro homem quem criou? Não foi Deus? Foi Deus. Pois é. Quando o homem foi criado, num dado momento ele começou a conversar com Deus. Se você querer pensar como foi o diálogo, você vai ficar louco. Qual será a primeira frase? Então, eu estou pensando justamente, não o Adão criado já nesse mundo, estou falando o Adão que estava criado antes desse mundo vir à existência, quando estava nos mundos superiores, tá? Lembrando que esse mundo veio à existência, já tinha muita coisa, já tinha rolado muita coisa nesse jogo aí. Então imagina essa alma com direito de falar, de enxergar, de se comunicar. O que será quando olhou e pôde falar? Seria semelhante, mas muito distante de uma realidade. Quando o bebê abre o olho e vê a mãe. Porque essa mãe, o pai e o irmão, ou com quem aquela barriga lá conviveu, é conhecido dele. Vocês têm claro essa percepção? Olha, a ciência faz umas coisas assim muito legal. Eles pegam e injetam lá na barriga da mamãe aguinha doce, e no exame de imagem você percebe a carinha de satisfação da criança dentro da vida uterina. Aí injeta limão. Aí você vê lá dentro da barriga da mãe, o bebê já faz assim, ó, rejeitando. Entendeu? Ou seja, ele ouve som. Por isso, quando a gente é esperto, você quer ter um filho saudável? Então, quando você for dormir, acostume a criança, por exemplo, com aquele som de música. Porque na hora que ele estiver fora de você, na hora que tocar aquela música, o que ele vai associar? Que aquela música traz, é hora de dormir, traz paz, não sei mais o que, não sei mais o que, entendeu? A pessoa grávida é aquele inferno dentro de casa, confusão. Mas pensa que a criança não capta as coisas juntos? Nós sabemos aqui que criança chora lá dentro da barriga, não precisa nem citar nome, que todo mundo sabe dessa experiência, tá? Tá certo? Então, Deus precisa se revelar. Olha o que eu falei, Deus precisa se revelar. A pergunta que eu te faço é: Deus se revela ao mundo? Sim. Mas desse jeito que você conhece como Deus? Não. Deus se revela ao mundo como? Bom, pelo horário eu não vou conseguir chegar onde eu queria, tá? A gente pode continuar, talvez na sexta-feira que vem, falando sobre esse tema. Mas a questão que a gente sempre fala é o seguinte, fica essa ideia de religião, dizendo, sabe aonde que eu tive um contato com Deus? Quer dizer, um contato assim que me trouxe para a prática religiosa, tá? Eu estudava no colégio agrícola, morava lá a semana toda, e quando eu vinha para casa, passava pelo centro da cidade. Sabe aonde eu entrava? Naquela igreja católica da Conceição, lá em frente à Americana. E eu entrava naquele corredorzinho, à esquerda tem uma imagem ali, ó, imagem eu estou falando.
Tá? E religiosamente, biblicamente falando, qual é a ordem que você recebe ali? Para você não ter contato com o quê? Com imagens. E quando eu olho para aquela imagem, de repente o rosto da imagem mexeu. E eu vi movimento da boca falando. Aí você pensa, pirei, tô louco. Não falei para ninguém. Aquilo me chamou a atenção, eu fui para casa, voltei para o colégio agrícola, passou a semana toda. Quando eu cheguei em Campinas de novo na sexta-feira, o que você acha que eu fiz? Fui no mesmo lugar. A boca mexeu de novo. Aí eu comecei, por quê? Aquela imagem não é ensinada no nosso Brasil como sendo algo relacionado com Deus? Então o primeiro contato que eu tenho com Deus é uma forma que no meu dia a dia, na minha cultura, é que se fala que é Deus. Deus não é aquela imagem e nem deve se manifestar por aquela imagem. Mas a forma dele entrar em contato comigo foi por uma imagem conhecida por mim. Ele precisa se revelar a mim de uma forma que eu o conheça. É assim que você tem que entender. Então, eu estou lendo um livro que fala sobre a influência do Brasil judaico, da historiadora Anita, que é da USP. Então, eu estou lá beirando a página 100 do livro. Então, a gente está vendo a história das coisas que aconteceu na Espanha, Portugal, França, Holanda. Não chegou no tempo que eles vieram aqui para o Brasil ainda. Vai chegar lá. Mas nesse período de tempo, nós estamos vendo que desde que o templo foi destruído, no ano 70, a forma como os judeus foram expulsos, em todas as direções, olha a estrelinha aí. Eles foram para todas as direções, e os filhos começaram a nascer em países distantes, que estava proibido o falar de Torá. Então essas crianças que nascem, elas estavam sendo obrigadas a conviver dentro do sistema religioso da época, que era o catolicismo. É um catolicismo da Inglaterra e o catolicismo da Espanha, Portugal, é nesse centro que eu estou falando. Dentro desse sistema religioso, que pela Torá seria errado, é aí que os judeus estavam envolvidos. E é aí que muitos estavam participantes. E essas pessoas mantiveram contato com Deus? Sim. Então guarda uma coisa. Você tem ou não tem contato com Deus, não é por causa de religião. Você tem contato com Deus porque você é nascido dele. Para você está aqui num lugar onde tudo que existe foi criado por ele. Eu disse tudo. Tudo, isso vale para coisas que estão vivas do nosso sentido e para aquilo que é considerado morto no nosso sentido. Então até uma pedra que do jeito normal para a gente, pedra é pedra e não tem vida, não serve para nada, só que numa visão de criação de Deus, essa pedra ela tem vida. Porque para ela existir, ela tem aquela chama divina, para ter existência. Se ela tem existência, eu existo por quê? Porque eu tenho uma alma que tem essa chama divina. Se eu estou conectado com tudo que está próximo de Deus, então a pessoa que começa uma vida religiosa, que ela própria tenha inventado, ela começou, por exemplo, conversar com planta, e vamos imaginar que um determinado tipo de planta passa uma vibração para ela, que é verdade, né? Mas ela começa a chamar aquilo e influenciar pessoas, e aquilo virou, entre aspas, uma religiosidade, se tornou um Deus. Tá? Nós vamos pensar, isso aí é demônio. Tem coisas demoníacas que possa fazer essas coisas? Tem. Mas você concorda que essa interação dessa pessoa, ela começou a ter contato com alguma coisa que está viva, que também é pertencente a Deus? Que Deus começa a fazer contato com ela de um jeito muito primitivo, distante, mas é uma forma que Deus estabelece um contato com uma pessoa.
Só que se você ficar num contato com Deus tão primitivo assim, você vai passar a tua vida com aquela sensação de que não conheceu Deus. Por isso que o que o Eterno fez? Além dele ter criado, não vai dar para responder, mas em linhas gerais o judaísmo fala que tem 7 coisas que já existiam na eternidade antes de descer este mundo. Uma delas é a Torá, tá? E que esse mundo foi criado quando Deus, ele vai lendo a Torá e aí ele cria o mundo. Então ele usou a Torá como guia. Então o que é a Torá? Gente, a Torá é apenas os 5 livros. Quais são os 5 livros? Gênesis, e depois Êxodo, e depois Levítico, e depois Números, e depois Deuteronômio. A Torá é isso? Aí você vai lá e lê os 5 livros. Fica claro você estabelecer ali naquele momento qual é a forma de relação de Deus com o mundo? Claro, não fica. Por quê? Porque tem a Torá oral. Mas antes de ser entregue a Torá escrita e a Torá oral, você concorda que Deus sempre manteve um relacionamento com o povo? Como que você vai saber quem é Deus então? Na forma que você se relaciona. Aqui eu volto para aquela pergunta: um índio pode ter o conhecimento de Deus? Sim, claro que ele tem. Mas a prática de culto dele é uma prática de avodazará, ou seja, de idolatria. Para ele não. O que eu estou querendo dizer é que dentro das maiores diversidades de cultos, estou dizendo, até o judeu foi colocado dentro de cultos diversos. Deus nunca perdeu o contato com pessoa nenhuma através dos cultos diversos. Agora não entenda que eu estou dizendo que esses cultos são aprovados por Deus. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que Deus está em cada lugar e em todo lugar, e você consegue ver a criação de Deus em tudo que existe neste mundo criado, e que a relação tua com estas coisas, se você tiver atenção, vai permitir que o Eterno, ele comece a contactar você. Ele já está conectado. Ele vai começar a despertar você, chamar a tua atenção, e ele vai chamar a tua atenção com aquilo que está próximo de você, com aquilo que está perto. E é aqui que é o despontar do primeiro contato. Hoje que você já tem um contato lendo as escrituras, conhecendo essas coisas judaicas, a forma como Deus estabeleceu, por isso que eu falo, é legal ver o Midrash. Porque o Midrash é a forma carinhosa que você vê como que Deus se manifesta ao homem. Então, quem é Deus é a forma como ele se conecta a você, usando tudo que está ao teu redor. Como você é um ser que cresce, que evolui, então o conhecimento de Deus para você sempre vai estar no nível crescente. E se você olhar para trás, você vai dar risada dizendo, olha, eu achava que conhecia Deus lá naquela época. Você vai achar ridículo aquela forma, mas tudo começou ali, num sentido bem ridículo mesmo. As pessoas, elas param. Talvez ela se contenta com aquilo, olha, Deus criou o sol, criou as estrelas, criou o céu, criou, e ela já se sente satisfeita de estar no meio dessa criação toda. Então muitos satisfeitos assim, eles param com isso. Ele vai vivendo a vida e não vai permitindo o crescimento deles com aquilo que é Deus. Aí vai precisar de uma religião, aí a religião, ele vai precisar sempre do padre, vai precisar sempre do pastor, vai precisar sempre do guru dele, porque ele sempre vai estar escravo de um conhecimento a ser ensinado. E Deus sempre falou que é Ele que vem e se revela à pessoa. É aqui que faz toda a diferença. Conhecer é contactar. A religião vai
limita. Como que a pessoa vai imaginar que uma imagem foi a forma que você conseguiu? E olha que você está em uma religião. Eu nunca fui católico. Eu só entrei lá, né, bem aquele sentido do cachorro. Porque o cachorro entrou na igreja? Porque a porta estava aberta. E por que ele saiu? Porque ele entrou. Foi bem isso, eu entrei porque a porta estava aberta, e nesse sentido porta aberta, era bem aquele cenário, aquela figura que quando eu fui educado naquela cartilha, que para você aprender a letra I, você aprendia fazendo a torre da igrejinha, I de igreja, entendeu? Então, desde criança, passa aquela ideia da figura da igreja católica, que ali você encontra Deus. Então a porta estava aberta, eu entrei, né? Olhei para uma imagem, quer dizer, aquela imagem que distorceu, que estava viva. Então quem é que estava vivo ali? É aquele Jesus crucificado? Não é o Jesus crucificado. Quem estava ali, dono da matéria viva que falou, é o próprio Deus. Porque se ele falasse comigo com o piso abrindo e falando comigo, eu iria me assustar. Mas se eu estou lá dentro de um lugar que desde criança veio ir de igreja, que busca Deus, que tem presente, foi mais fácil ter a distorção da imagem e ver a boca falando, porque a boca falando foi um sinal. Porque ninguém dos meus amigos que estavam com 2 ali, eu perguntei, fica olhando ali, vê se aquilo mexe. Eles ficaram olhando e não mexeu, mas eu olhava, mexia, o olho mexia e a boca mexia. Isso é um contato. Agora, a pessoa, ela tem que estar ligada numa frequência com Deus para poder perceber o que está ao redor. Porque a gente chega num lugar e de repente fala assim, tem gente que chega no lugar e fala, nossa, esse lugar está oprimido, está uma coisa ruim. E ele simplesmente quer sair dali fugindo. Se você é uma coisa boa, se você entra num lugar ruim desse, não é para você. Vocês acabaram de falar que nós devemos ser treinados para influenciar o lugar e não ser influenciado pelo lugar. O que está acontecendo é que o mundo influencia as pessoas a ficarem passivos no conhecimento de Deus. E eu estou dizendo para você que Deus se apresenta, se revela ao mundo em forma de tudo aquilo que é criado. Por isso que eu disse para você, o louco, naquela loucura dele de imagens sobrepostas, é como se ele tivesse, o que é isso? Não é um conhecimento com coisas espirituais? Guardar essas proporções, falando de uma forma bem... É isso. Agora, quando diz lá, o louco não errará o caminho. Ele é louco para um sistema codificado que é o nosso. Mas para um conhecimento de Deus, ele pode não ser louco. É confuso, não é? Claro que é confuso, mas guarda pelo menos isso: Deus se revela ao mundo. Então quem é Deus? Ele será para você de acordo com aquilo que você vem experimentando. Se você não tem percebido nada ao teu redor, não tem captado nada, Deus vai ficar sendo uma imagem muito distante de você, porque você vai falar dele como algo estranho. Agora, quando eu tenho um contato mínimo com alguma coisa, por mínimo que seja, eu já estou tendo um contato com ele. Então Deus se trata de uma pessoa, já não é uma coisa mais, já não é algo distante. Por isso que eu disse para você que o filho, quando sai de dentro da barriguinha da mamãe, ele vai passar por um período de ser indivíduo, o famoso dono do seu nariz. Mas o filho sempre vai estar ligado à mãe, não é verdade? A mãe, tem mãe que não vale a pena, a gente sabe disso, mas de uma forma geral, a mãe, ela está sempre pronta a dar a vida pelo filho, porque ela fala, saiu de dentro de mim, é parte de mim.
Não é isso que a gente aprende? Assim, como eu já disse, tem mãe que não vale a pena, ela está fora disso. Mas a grande maioria são mães que realmente dão a vida por sua cria, tá? Agora, tem filhos que são ingratos? Por que o filho é ingrato? Porque ele esquece. Por que ele esquece? Você vai explicar o esquecimento dele como um fato normal? Gente, não tem explicação. Ele esqueceu porque ele quis esquecer. Por que você esquece uma coisa? Porque você não dá atenção. Por isso que você esquece. Eu não preciso falar de filho próximo em família, não. Estou olhando aqui para a avó, não estou falando do teu filho, não. Eu posso ter exemplo da minha família. Está lá o meu tio que eu curti, o Gabriel conheceu o meu tio, um tio que foi importante para mim. Nunca esqueci dele. Mas depois de um certo tempo, eu praticamente, foi a terceira vez que eu vi esse tio, desde a minha meninice. Eu ainda falei para ele, que legal que o meu filho está aqui agora para te conhecer. Mas, quantos anos ele deve ter, Lu? Se eu estou com 53, ele passou de 70, mãe? Sei lá, 70 anos pelo menos. Não sei se eu estou envelhecendo ele demais, mas eu não lembro aí essa questão de idade. Mas, quanto tempo ele ficou longe da mãe dele? Longe fisicamente? Só 20 anos? Sem ver. 20 anos sem ver a mãe. 20 anos, direto, sem ver a mãe. Mas agora, aonde ele está? Na casa da mamãe. Ele esqueceu dela? Se você olhar o tempo que ele ficou longe, ele esqueceu dela. Porque, você vai falar assim, mas ele não poderia ter se esforçado para ter vindo a cada 2 anos, por exemplo? Não se tem dinheiro para vir, não poderia juntar 50 centavos por dia ou por semana, e um dia nesses anos todos que se passaram, não ia para ver a mãe? Não poderia? Então, não tem explicação. É a escolha de vida, é o jeito de viver a vida, é o jeito de responder tudo que está ao redor. Aí entra aquelas percepções diversas. Mas quando a situação da vida de um homem apertou, onde ele veio buscar socorro? Na casa da mãe. Então é aqui que eu quero que você aprenda. Por mais que uma pessoa esteja neste mundo sem conhecer a Deus, longe de Deus, onde é que ele vai buscar refúgio? Com Deus. Tá certo? Um pai, ele tem que estar junto do filho. Um filho deve ter percepção do pai, da mãe, da família, dos irmãos. Se você manter um vínculo assim, se você é frio com coisas que você vê, essa pessoa vai falar que conhece Deus? Eu não preciso julgar a pessoa, mas se uma pessoa que consegue desprezar nesse sentido a mãe, você vai falar que essa pessoa tem condições de conhecer a Deus? É sim ou não? Vó, a senhora acha que sim ou não? Qual foi a minha pergunta? Eu estou dizendo, uma pessoa que consegue ficar separada da mãe, distante da mãe assim, você acredita que ela consegue ter um relacionamento com Deus? Consegue ou não consegue? Vou lembrar uma coisa. Se você aquele texto famoso do Novo Testamento, se você não ama o teu irmão que você vê, como você vai amar a Deus que você não vê? Tá? É mais fácil você ter conhecimento com aquilo que você vê e toca, do que ver aquilo que não é palpável, tá?
Mas dentro do que eu te expliquei hoje, essa situação de um filho que despreza que eu falo é que está distante da mãe, tá? É possível ele conectar-se com Deus? É possível, no que eu estou te falando hoje é possível. Você fala, mas como que é possível se ele está desprezando até a mãe que ele está vendo? Eu estou dizendo que é possível porque eu disse para você desde o início que tudo que tem existência nesta terra está conectado com Deus. Ele não tem contato com a mãe porque ele está se permitindo esquecer do que a mãe fez por ele, do contato. Mas na hora que ele cair em si, do dia para a noite, e pensar, poxa, minha mãe me deu vida, minha mãe cuidou de mim, minha mãe ficou acordada cuidando da minha febre, minha mãe levou para o hospital, minha mãe fez isso, fez aquilo, no outro dia ele vem até andando a pé, e vem para a casa da mãe, e vai ajoelhar nos pés dela, e vai começar a beijar desde a unha do dedinho, até chegar lá na cabeça dela. Por quê? Porque ele teve um encontro com ela. Entendeu? A mesma coisa, todo mundo está conectado com Deus, ele apenas despreza Deus porque ele não está conseguindo enxergar a conexão que ele tem com Deus. Um filho está abandonando a mãe porque ele também não consegue enxergar a conexão que ele tem com a mãe. Vocês conhecem a ideia que fala assim, peraí, eu não sou filho de chocadeira não. O que é essa coisa de filho de chocadeira? Algo que te trouxe a vida, mas é que não estava autorizado para trazer aquela vida, né? Filho de chocadeira, uma coisa qualquer desconectado. Ninguém é de chocadeira, porque todo mundo nasceu e permanece conectado com Deus, no sentido de conexão. Agora, ele precisa começar a perceber aquilo que está com ele, nele e ao redor, para ele ter padrão de existência de Deus. Aí ele vai começar a entender quem é Deus. Por isso que você vai encontrar Deus em qualquer lugar que você esteja, ainda que esteja dentro de um satanismo. Certo? E aqui a gente pode parar.